Olá, aqui é a Keila e no vídeo de hoje a gente vai ter uma introdução aos vários jeitos de se criar um projeto generativo, o Generative Design. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Estou aqui com o Revit 2022 aberto, em que eu comecei um novo projeto com base aqui no modelo de arquitetura. E eu peguei o projeto e dei OK. Neste projeto, na versão 2022, que é a versão que eu estou mexendo, tem aqui a possibilidade de criar um estudo de projeto generativo, de Generative Design. Antes de eu fazer ele, é necessário de vez em quando a gente ativar a criação do estudo. Então, como assim? Eu vou mostrar aqui. Se eu criar um estudo, ele já vem com uma janelinha que vai abrir. Eu poderia escolher qualquer um desses estudos que vem instalado junto com o próprio software ou adicionar mais uma pasta. Só que quando eu clico aqui no adicionar mais pasta, ainda que eu selecione uma pasta que contém um gráfico Dynamo e feche essa janela, ainda assim ainda que eu selecione, ele vai ficar vazio. Então, primeiro a gente tem que fornecer a criação do estudo para que ele seja utilizado como um Generative Design, como um projeto generativo. Então, como assim? Por enquanto, vou fechar esse criar estudo e vou abrir aqui o Dynamo. De vez em quando abre a janela do Dynamo, pode ser que ele fique perdido num segundo monitor, se você usa 2 monitores, ou que ele entre por trás da tela e a gente não consiga trazer para frente. Então, se acontecer algum dia isso, é Alt Tab, setinha, eu posso qualquer coisa pegar aqui e maximizar, Alt Tab, setinha esquerda, direita, acima, baixo, que a gente pode maximizar, minimizar, se de repente no ato de abrir aqui o Dynamo, ele não estiver aparecendo. Então, seria Alt Tab e dar setinha para cima, ou para baixo, ou para esquerda, que daí a gente poderia tentar maximizar. Já aconteceu várias vezes comigo, por isso que eu tô comentando. Aqui eu vou só tirar, cliquei aqui no vazio porque eu tô vendo o Dynamo e vou abrir aqui o ponto mais alto de uma superfície, que é um gráfico que está no Generative Design Primer, mas que eu estou fornecendo logo abaixo desse vídeo, que eu traduzi aqui em português. Então ele é um gráfico do Refinery, que ele localiza o ponto mais alto. Vou aumentar aqui o zoom dessa tela para ficar mais fácil de enxergar. O nome original, então, desse gráfico, ele tá salvo ali no Refinery, foi feito pelo Refinery Team e o Proving Ground, em que ele localiza nessa determinada superfície um ponto que tá pintado aqui, neste caso, de laranja, essa laranja aqui nessa superfície, e que nessa superfície o valor UV e a altura Z, ele localiza e coloca o ponto no pico mais alto através de otimização no Refinery. Dá para também, pela mesma otimização, colocar ele no vale mais baixo, né, dessa mesma superfície. Então, aqui eu estou utilizando a versão de Dynamo, inclusive a gente pode ver aqui no... Antes ele ficava aqui na ajuda, né? Na versão mais recente, ele fica aqui no sobre o Dynamo, e neste aqui que eu estou mexendo, eu estou no 2.12. Quando eu testei ele estava ali criado no 2.5, é uma versão anterior, que vem instalado junto com o Revit. Eu peguei e traduzi, e o pessoal ali do Refinery tende a pintar de pink, em vermelhinho, essas variáveis que podem ser alteradas por projeto. Inclusive, essas aqui que, por curiosidade, se eu der botão direito do mouse em cima dela, ela tá definida como input, como um nó que é de entrada. Então, essas aqui em vermelhinho, elas são inputs, são entradas. As que fazem a operação funcionar, as operações estão pintadas de verdinho, e a saída, o output, está sempre ali pintado de laranja. Então, aqui eu tenho variáveis que, se eu pegar e mexer aqui a localização, por exemplo, mais para cá, eu vou tentar mostrar aqui também. Ele mexe a localidade aqui nesse eixo U, que é parecido com o nosso eixo aqui, que parece ser o Y. E aqui nesse V, por exemplo, pra lá, pra cá, que parece ser aqui o eixo X de coordenada. E a bolinha, ela sempre é atraída por essa superfície. Parece que tem uma gravidade, né, agindo aqui sobre essa bolinha, empurrando ela para acompanhar ali a declividade desta superfície. E tem outro input aqui, que seria aqui os ciclos dessa topografia. Daí a gente pode aqui aumentar os ciclos dessas montanhas e também a amplitude delas, mais ampla
ou menos ampla. A gente pode escolher aqui também. Esses aqui são sliders de números inteiros e que aqui eles foram renomeados. E esses aqui não estão definidos como input, então eles não vão aparecer no ato de a gente criar o projeto generativo. Se você quisesse, daí teria que pegar o botão direito e definir ele como de entrada. Daí teria uma entrada mais ali pra gente brincar de colocar amplitude e ciclos. Acho que eu vou brincar de colocar aqui amplitude e eu vou brincar aqui de colocar ciclos, inclusive. Daí botão direito e vou definir como isInput, entrada. Ok, eu poderia também escolher aqui esse valorzinho e escolher esse valorzinho ou modificar ali dentro do projeto. Agora, essa parte aqui é de funcionamento, em que ele vai criar nessa parte a superfície sinuosa com picos e vales, através de um retângulo, uma região retangular, que tem uma superfície criada por esse retângulo, e tem essa superfície com esses valores, que inclusive aqui foi criado com code block, é uma função que é utilizada aqui, que tem um início, tem uma finalização e tem um valor, né, uma amplitude, e que ela é transposta para criar essa geometria, essa NURBS. A NURBS é como se fosse um mesh, uma malha, é uma malha bidimensional que ela tem deformação. Ela não tem a espessura. Daí aqui a gente tem o ponto, que é um ponto feito nessa coordenada dessa superfície UV, e que ela tem a variação que inclusive vai estar sempre acompanhando a superfície, mas que vai gerar um output, uma informação, uma saída que a gente pode verificar ali dentro do projeto. Aqui a gente tem ela definida como saída, isOutput, que seria o valor do eixo Z, que essa bolinha ela vai estar acompanhando, o valor da alturinha que ela vai estar acompanhando nessa superfície. Agora, em versões, dependendo da versão que está instalada no teu computador, ou quão atualizado está, vai estar bem aqui no Generative Design, no projeto generativo, a possibilidade de você exportar o gráfico. Nas versões mais recentes, que é o que está instalado neste computador que eu estou mexendo, a gente teria aqui em extensões a possibilidade de mostrar as propriedades do gráfico. Aqui eu tirei um print screen e coloquei como imagem dele. A gente pode também aqui em extensões, daí na versão mais recente também pedir para mostrar referências da área de trabalho também, os pacotes que porventura ele utilize, e mostrar até mesmo status do gráfico, se ele tiver algum issue, algum problema, algum tipo de erro. Esse aqui ele é muito simplesinho, não teria nem por que ter erro. E aqui a gente poderia também mostrar o navegador da documentação, se quiser, que nessa barra lateral, como aqui já diz, ele vai exibir qualquer documentação disponível referente a um erro que seja selecionado nesse gráfico. Como esse gráfico está todo certinho, eu poderia aqui salvar ele. Salvei, e aqui eu vou fechar. Novamente, aqui se eu tiver numa versão antiga, a gente pode criar estudo, né, diretamente daqui também, no projeto generativo daria para exportar e depois daria para criar estudo. Outro jeito de criar estudo, se você tiver, por exemplo, igual eu na versão 2022, em vez de utilizar por aqui, uma outra possibilidade, eu vou fechar aqui o Dynamo, uma outra possibilidade seria aqui na aba gerenciar, a gente criar o estudo. Ao criar estudo, ele vai criar essa janela que eu estou puxando para cá. E dessa forma, eu poderia usar cada um desses que já vem instalados com essa versão que eu estou mexendo, que é o Revit 2022. Ou então, eu poderia selecionar alguma pastinha que já esteja vinculada aqui. Se eu não tiver aqui com o meu projeto aqui vinculado, eu posso pegar a pastinha com maisinho, vou clicar nela e vou adicionar. No meu caso aqui, eu vou adicionar aqui da unidade C, e aqui eu vou pegar o ponto mais alto de uma superfície e vou selecionar a pasta. Você pode fazer o download desse gráfico que eu traduzi, se você quiser, logo abaixo no material disponível abaixo desse vídeo. Aqui eu vou fechar, então logo eu adicionei aqui a pasta, agora eu posso, agora que eu fechei, selecionar na parte de cima a pasta e trocar para a pasta do ponto mais alto de uma superfície. Você pode criar uma pasta de gráficos de sistema generativo que você venha colecionar, testar e validar se ele é prático, útil e bom para você. Eu vou aqui no ponto mais alto de uma superfície então, e repara que neste daqui que eu modifiquei, eu tenho além do original, que seria o U e o V, eu tenho também a possibilidade de mexer na amplitude e também no ciclo, né, as montanhas que aparecem. Repara que também, além de eu ter essas possibilidades que variam segundo esses valores, também eu tenho métodos. Esses métodos que a gente pode variar. Se você perdeu os vídeos anteriores, ou você pode estar revendo, que tinha o otimizar, optimize, e tinha o random, o randomizar, tinha o like this, foi traduzido como isso, mas seria o similar, e o produto transversal, que seria o cross product, seria o produto cruzado.
Daí seria de cruzamento de inputs, né? De parâmetros que a gente tivesse, na verdade. Não exatamente. Bom, enfim. Mas o importante é que a gente tem, mesmo que a tradução às vezes fique estranha como isso. Mas eu vou começar aqui pelo otimizar, que é o recomendado, e depois eu vou mostrar cada um deles. Com otimizar, eu vou otimizar ciclos, vou otimizar amplitude, vou otimizar o value e o v-value. Se eu quiser, por exemplo, o valor da altura minimizar ou maximizar, eu posso estar variando por aqui. Se eu quiser não incluir algum determinado valor que varia de 0 até 10, por exemplo, queria especificar que vai ser aqui do 0 ao 7, por exemplo, a gente poderia também travar justamente através daí. O tamanho da população, igual a gente já viu em vídeos anteriores, pensem em colocar pelo menos 3 vezes mais a população, principalmente quando não der certo. Então aqui eu já vou aumentar para 60 e as gerações aqui tá com 10 gerações. Então a gente teria uma população que ela rodaria 10 gerações e no 10º tataraneto que houvesse, a gente obteria o resultado. E aqui foi traduzido como propagar, mas pode ler semente, seria seed. Aqui eu tenho somente uma seed. Se somente uma semente não der certo, talvez eu faça uma semeadura que comece com 3 sementes, inclusive também. Então aqui eu vou começar a gerar. Vou tentar puxar um pouquinho mais para cá. Aqui o meu já começou a gerar a primeira geração. Se a qualquer momento quiser dar stop, eu posso pausar ali. E se ele ficar muito tempo processando e não me der um resultado bom, ele ficar travado no 0 de 10, por exemplo, eu poderia pausar e aqui nos 3 pontinhos eu poderia inclusive cancelar. Isso aí dependeria da capacidade de processamento do seu computador, claro, mas também dependeria da quantidade. Se você exagerar, por exemplo, na população inicial e exagerar talvez na quantidade de sementes em que seu computador não necessariamente conseguiria aproveitar e processar de modo adequado, eu recomendaria, se ele não está processando de verdade, daí seria aqui dar um pause e aqui nos 3 pontinhos depois excluir, cancelar o estudo. Aqui eu tenho alguns estudos que eu estava fazendo antes, testando, e que eles ficam sempre armazenados aqui do lado da esquerda. A qualquer momento, se você quiser também pegar eles, né, depois de terminar de rodar ali, né, pegar eles aqui, por exemplo, e excluir o estudo, eu poderia excluir. Se eu quiser exportar para montar um relatório no Word, por exemplo, eu também poderia. Por exemplo, aqui eu vou excluir, e por exemplo, ele sumiria de lá. Enquanto aqui está rodando, acho que eu vou excluir esses anteriores para não confundir. Esse aqui eu vou excluir também, daí vou excluir. E esse aqui também. O meu completou agora e repara que eu posso visualizar nesse Optimize, tanto no modo aqui de gráfico, dessa forma de gráfico de dispersão, como também eu posso usar essa coordenada paralela e verificar que neste caso ele otimizou tanto esse gráfico que ele era relativamente simples, que eu tenho somente um resultado. Eu vou trazer um pouquinho mais para cá só para eu não ficar por cima da parte aqui dos detalhes. Repara que ele me mostra essa altura do ponto Z, essa altura desse valor, e também os ciclos, né, que ele pegou e rodou e nesse resultado. Se eu quiser criar o elemento do Revit, esse aqui ele vai ser mesh e inclusive eu não ativei a parte de massas, então mesmo que eu criasse elementos aqui dentro, ele não necessariamente acho que visualizaria nessa minha vista. Eu posso até testar aqui para mostrar. Vou entrar na vista 3D. Na vista 3D eu vou aqui na parte de massas e aqui na parte de massas vou ativar a visibilidade da massa. E aqui, mesmo que eu veja aqui na lampadinha da vista 3D, eu não tenho nem perto aqui do 0 nada que demonstre esse elemento, porque ele não transformou em um elemento que existe dentro do Revit. Isso aqui é somente um primeiro estudo, só para a gente, na verdade, entender como é que funciona. Eu vou fechar essa janela de criar estudos, então esse aqui é um estudo mais simples, mas eu vou voltar aqui na aba gerenciar, aba manage, e aqui na parte de Generative Design, projeto generativo, eu vou criar mais um estudo. Se a qualquer momento você fechou, daria para voltar a explorar resultados ali na janela de explorar. Resultados, que ele volta a abrir aqui a janelinha. Daí seria só clicar ali de novo para ver o resultado do Optimize. Aqui eu vou fechar e em vez de usar otimizar, eu vou usar outro método. Vou aqui no criar estudo,
Abriu aqui a janela de criar estudo, tem aqueles originais Autodesk ali ainda, mas eu vou continuar com esse ponto mais alto porque ele é simples e roda rápido. Tô voltando a selecionar ele, já mostrei otimizar, agora vou mostrar o randômico. O randômico eu vou randomizar, acho que não vou randomizar ciclo não, agora eu vou deixar constante aqui, e aqui também amplitude eu vou deixar constante. Vou variar somente o U e o V. Aqui eu tenho essa quantidade de soluções, se eu quiser uma população maior pode, por exemplo aqui eu vou colocar uma população que é o dobro, é 80, e eu vou usar aqui 2 sementes, e dessa forma eu vou começar a gerar. Aqui ele foi relativamente rápido em começar a gerar os resultados, já tem 40 resultados de 80, e o randômico, ao contrário da busca da otimização, que seria obter um ótimo ou uma pequena população óptima, aqui a gente tem esse resultado que é randômico, ele tem a amplitude e o ciclo aqui que ele fica nesse valor travado, que eu deixei travado em 4, em 3, vou tentar deixar menorzinho aqui para concentrar para esse lado. E repara que eu tenho toda essa população 80, eu posso ver em miniatura, eu posso mudar aqui o previewzinho para tabela. Geralmente a maioria das pessoas que eu conheço trabalha com miniatura. E aqui embaixo, dependendo, eu posso ver esse gráfico de dispersão, ver aonde que ele dispersa mais e inclusive mexer, né, se ele está organizado por qual eixo. E aqui nesse outro gráfico, eu tenho esse gráfico de coordenadas que eu posso, geralmente eu trabalho com ele, eu posso filtrar o resultado. Por exemplo, eu posso clicar aqui, eu queria só nessa faixa de valores U. Eu queria diminuir para também pegar só esses valores aqui V. E dessa forma ele já me aponta essa região. Se eu quisesse aumentar só um pouquinho aqui, por exemplo, daí talvez ele me desse um pouquinho mais de resultados mais próximo daquilo que eu estava pensando em obter. E dessa forma eu poderia solucionar e pegar ou um ou outro, dentre essas duas opções que eles chegam mais próximo aqui do U mais alto e do V ali mais alto também, nessa faixa de valores. E que fica no fundo, né, desse ponto Z. Se eu quisesse aqui pegar, por exemplo, nessa região, ele não tem cruzamento, daí ficaria aqui com a população vazia. Se eu quiser apagar essa seleção que eu fiz, eu posso apagar também. E se eu quisesse fazer essa faixa aqui, já começo a filtrar e dentro dessa faixa eu vou selecionar esses outros e eu vou selecionar este resultado que é mais próximo do valor que eu desejo. Então o randômico ele gera uma grande população random e a gente pode filtrar dentre esses resultados. Se eu não estiver vendo aqueles estudos que eu já realizei, aqui ele dá para mostrar ou parar de mostrar ali os estudos, ele recolhe ou mostra os estudos já realizados. Aqui eu vou fechar de novo e eu vou criar um outro tipo de estudo. Ao criar estudo, eu vou agora, ainda no ponto mais alto da superfície, selecionar ele, só que agora eu vou mudar, em vez de otimizar, que eu já fiz, em vez de randomizar, que foi o que eu realizei agora há pouco, eu vou mostrar agora o cross product, o produto transversal. Daí, esse produto cruzado, eu posso também escolher aqui as variáveis e constantes. Repara que ele muda um pouquinho o jeito como a gente define o estudo generativo, que a inteligência artificial do computador vai gerar esses estudos para você, mas que você imputa ao começo e escolhe no final também, entre as saídas. E aqui eu vou escolher o valor do ciclo, pode ser de 0 até 10, aqui está 2, aqui amplitude também, e assim por diante. Eu posso digitar os valores. Aqui eu tenho alguns problemas, ele escreve aqui nenhum problema, pronto para gerar resultados. Aqui se eu quisesse desmarcar, a gente consegue deixar aqui um. Queria digitar, só que eu não desmarquei, podia aqui desticar e gerar, por exemplo, aqui vai ser mais ou menos no meio, e aqui vai ser até quase 1, ou 1. Ok, daí aqui eu mexi um pouquinho, eu vou gerar, e o produto cruzado, que me permite cruzar entre aquelas faixas de input, ele vai estar gerando então esses 4 cruzamentos possíveis, em que aqui eu poderia ver através do gráfico de dispersão, que ele meio que dispersou aqui entre esses pontos, esses aspectos, e aqui no eixo Y ele está mostrando os ciclos, e aqui no eixo X ele está mostrando o valor do eixo Z. Se eu quiser mudar, por exemplo, eu queria mostrar a amplitude e os ciclos. Daí ele mostraria aqui cada um dos extremos desse produto cruzado de 4 resultados. Daí eu poderia também, aqui neste caso, se quisesse mudar para ver no gráfico de dispersão, poderia, mas no cruzado, particularmente, eu acho que o gráfico de dispersão geralmente funciona melhor. Da mesma forma, se eu quiser mudar aqui o tamanho, né, por exemplo, do gráfico de dispersão mais alto, né, no point Z, ou ali mais amplo na amplitude, a gente pode mudar
o tamanho também. E a cor que tá no padrão, se eu quiser no Ciclos mudar para pontuar aqui para mim, a gente pode mudar então os vetores e também ali a cor e tamanho para me chamar a atenção nesse gráfico de dispersão. Eu posso puxar aqui só um pouquinho aqui para a esquerda. Eu podia ver também os valores, daí aqui desse primeiro, escolher ou esse segundo, ou esse terceiro, ou este daqui, que eu achei da hora. Eu poderia pegar ele, que ele tá todo aqui com esse monte de dispersão. É o que, na verdade, se a gente fosse ver aqui, ele tem um ponto de amplitude maior, este daqui, e que ele tem também o eixo ali de ciclos também muito maior. Se a gente clicar também, a gente consegue perceber que vai selecionando cada um deles que eu tenho nesse gráfico de dispersão. Então ele gera uma população menor e que ele cruza os limites, né? Ele fica bem na parte perimetral entre aqueles valores que a gente definiu. Aqui eu vou fechar e vou testar o último estudo, que seria o like this, seria o similar e que foi traduzido daquela forma estranha que é como isso, mas enfim, como isso. Eu vou aqui abrir então o ponto mais alto de uma superfície e vou usar, aqui, vou usar agora o like this, que seria o similar, mas que foi traduzido como isso. Então esse como isso, se eu quisesse desmarcar e determinar um valor, né, eu posso. Por exemplo, se eu quisesse que ficasse mais ou menos aqui no meio e desmarcando que ele ficasse aqui mais ou menos nesse valor determinado constante. Agora, se eu quiser a amplitude variável, né, poderia. Aqui acho que eu vou fazer o contrário, né, da última vez eu fiz dessa forma, eu vou deixar então o ciclo travado e a amplitude travada. E o vale eu vou deixar com esse valor então flutuante, mas com o valor inicial que eu posso escolher. E aqui também flutuante, porém com o valor inicial que eu posso escolher. Eu vou aumentar a quantidade de soluções aqui para 100 e aqui eu vou testar com 2 sementes. E agora eu já vou começar a criar os resultados, já que não tem nenhum problema. O similar, ele me deixa predeterminar alguns valores que eu desejo ou alguns resultados dos quais eu goste mais, e ele cria a população que eu determinei, neste caso 100, utilizando 2 sementes iniciais, e aqui eu posso visualizar ele como um gráfico de dispersão e inclusive escolher aqui, por exemplo, verificar mais ou menos próximo dos valores ali que eu precisava, mas quando eu tenho uma população muito grande, particularmente eu prefiro coordenadas paralelas, porque é mais fácil de a gente filtrar bem aqui uma faixa de valores que eu queira. Então, por exemplo, se eu quisesse o z-value, a altura dentre a faixa mais alta, eu já pensaria em filtrar aqui dentro essa faixa mais alta, que daqueles 100 resultados eu já pego aqueles lá que tem a malha mais pronunciada, mais alta, com as bolinhas sempre no valor ali próximo dos picos mais altos. E aqui eu poderia selecionar, por exemplo, o U também, ele mais nessa parte perto daquela faixa que eu selecionei, perto do 6. E se eu quisesse esses valores altos, perto entre o 7 e o 0.8 ali no V, ou seja, mais aqui nessa lateralzinha, eu poderia escolher dentre esses 3 resultados, aquele lá que eu gostasse mais. Aqui eu vou trazer um pouquinho mais para cá, só para mostrar também aqui as saídas, as variáveis, as constantes, e dessa forma escolher qual dentre esses apresenta a solução que eu desejo. Aqui então a gente viu o resultado. Primeiro aqui da otimização, que ela busca aquela solução ideal ou aquelas que estão mais próximas de ser a ideal. A gente viu também o ponto mais alto de uma superfície que a gente determinou com o modo randômico, o método randômico. A gente verificou também aqui em penúltimo lugar o produto cruzado, o cross product, e também o like this, o similar, que foi traduzido como isso, e que ele também gera uma população que a gente pode filtrar então através das coordenadas paralelas e obter o resultado que a gente deseja. A minha opinião pessoal é que se você quiser um resultado mais voltado à otimização, que é utilizado na maioria das vezes num projeto, principalmente os de arquitetura, provavelmente você vai trabalhar muito com a otimização. Só que se a otimização ela não te está dando nenhum resultado, está retornando 0 resultado, ou você vai ter que aumentar a quantidade de sementes ou a quantidade de população inicial. Agora, mesmo aumentando os dois, ou dependendo, aumentando os dois, se o meu computador começar a falhar, talvez eu pensaria em mudar o jeito, fazer um randômico, ou talvez um like this,
ou até mesmo se eu tenho um pouquinho mais de certeza de quais são os parâmetros que eu vou cruzar, talvez eu pensaria em fazer através do produto cruzado, o cross product, que também ele dá menos resultados. Em ordem crescente de quantidade de resultados, o que tem menos resultados seria optimize, depois na sequência a gente teria então o cross product, o otimizar e o produto cruzado, e na sequência a gente teria meio que quase empatado o randômico e o like this, o similar, mas o similar seria dependendo da quantidade também de população que você criaria, que a gente criou uma quantidade absurda, mas poderia ser um pouquinho menos. Espero que você tenha curtido. Se você tiver alguma dúvida também, eu recomendo que você reveja os vídeos anteriores dessa minissérie, mas nos vemos na próxima então.